Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, no nosso episódio 7, nós estamos com uma pessoa incrível, um tremendo de um missionário, abençoado, usado por Deus. Com vocês, Pedro Santos. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, tudo jóia, João? Que bom te receber aqui, seja bem-vindo. O prazer é meu. Viu? Queremos que você sinta à vontade para contar um pouco da sua história para o pessoal de casa, Legal. conhecer um pouco da sua trajetória. Vamos, então, já começando já, como começou a sua caminhada cristã? Conta pra gente aí. É engraçado, assim, a gente falar sobre isso. Recentemente foi postado um vídeo de um dos pastores de uma das igrejas que a gente trabalha lá no sertão, e aí ele pediu para dar o testemunho. Eu tava fazendo recapitulação de algumas coisas, né? Ok. Eu cresci praticamente no lar evangélico. Meus pais se converteram quando eu tinha 4 meses, 4 para 5 meses. Novinho. Então eu tive a formação dentro do evangelho. Fui aprendendo junto com meus pais praticamente. Eles, né, foram desenvolvendo na fé e já passando todos os ensinamentos para mim durante meu crescimento. Então, assim, eu considero que eu cresci na igreja, nasci num lar evangélico, e à medida do meu crescimento foram várias coisas que a gente vai passando e vai desenvolvendo a maturidade dentro da que é a proposta de Deus para a nossa vida. Então a gente vai aprendendo a discernir, né, a vontade de Deus. Muito bom. Nos caminhos que a gente tem para seguir. Porque a gente, como qualquer pessoa, a gente cresce com vontades e tudo mais. É verdade, com desejos, né? Mas a gente tem que sempre lembrar, como cristãos, que a gente tá aqui para servir ao Pai, né? Perfeitamente. Então, desde pequeno, sempre foi envolvido com a obra do Senhor? Sempre. Como é que seu primeiro ministério, departamento, assim? Então, eu venho de uma família que sempre foi bastante envolvida, né? Show de bola. Meu pai, líder do Ministério de Louvor, Muito bom. líder do Ministério de Família, meus pais juntos, Ministério de Casais. Então, minha infância, adolescência, juventude foi crescendo na igreja, passando bastante tempo na igreja, bastante envolvido com o Ministério de Adolescentes, de Jovens. Ah, bacana. Então, assim... Como liderança ou participante? Mais participante, né? Meus pais que sempre tiveram muito na liderança, então a gente estava muito junto deles, né? Mas... Sempre exemplo, né? Referencial, né? Não tem jeito, sabe como é que é? Na igreja a gente vai crescendo, filho do presbítero, filho do evangelista, tal, aquela coisa. Liderança, exatamente. Mas assim, é uma pressão que não me afetou. Pequena, né? A gente vê muitos casos na igreja, né, de pessoas que têm essa pressão aí e acaba... Por causa disso, né? Tomando outras atitudes, né? Mas assim, no meu caso, acho que foi bom, foi louvável. Foi benéfico. E aí... desde de adolescente também no Ministério de Louvor, né? A gente fazia parte de uma igreja que tinha uma necessidade na época, depois de ter passado por um momento na igreja, aí os músicos tinham saído, então a gente tava com uma equipe reduzida. Então daí entrei na aula, a gente foi desenvolvendo, meu pai sempre da parte vocal, minhas irmãs também. Aí a gente foi formando a equipe de novo, foi crescendo de novo. Então, nossa, assim, que bacana. A família inteira, né? Bem envolvida. São quantos irmãos? Bem envolvidos. Quantos total? Eu sou mais velho e tenho mais 2 irmãs, né? Perfeito. Uma de 23, 24 e uma de 18 anos, isso aí. Então a gente cresceu na igreja, né? Perfeito, aquela né? coisa. Hoje meus pais, eles moram em Belo Horizonte. A gente veio pra cá, eu tinha 5 anos. Então a gente morou aqui meus pais moraram aqui por cerca de 18 anos, antes até voltar pra lá. Já ficaram aqui 17 anos. E já faz 3 anos que eles voltaram pra Minas Gerais, né? Eu vim de Minas, uma cidade que mineiro, tem um nome peculiar, chama Formiga, minha cidade. Nossa, não conheço. Centro-Oeste mineiro. Caramba! Mas eu sou praticamente capixaba hoje, né? Perfeito. Mas tem um carinho enorme pela minha terra lá. Ah, que bacana. Então a família inteira sempre foi envolvida. Isso. E hoje você se encontra como missionário. Isso. Como é que foi essa jornada até hoje, até aqui? Como é que foi esse processo de aceitação, esse processo até hoje se tornar? Como é que foi esse caminho? Eu entendo assim, né? Missionário todos nós somos, né? Verdade, a gente precisa entender que nós somos isso. Perfeito. Né? A gente tem que levar a palavra para toda e qualquer criatura. Né? A gente vai receber uma grande comissão por isso. A gente é intimado a fazer Perfeito, isso. É né? verdade. O ID é para todos, é verdade. Mas hoje eu sou agraciado por trabalhar especificamente com isso. Com esse departamento, assim, que lindo. Eu sou muito feliz por isso, porque foi resposta de oração. No fim da escola, né? A gente fica sempre naquela
naquela indagação, o que eu vou fazer depois daqui, no ensino médio acabando e tal, tenho que fazer faculdade, aquela coisa, vou trabalhar, como é que vai ser? E eu, desde pequeno... Preocupações normais, né? Do nosso cotidiano, de vida, né? Sempre pensava assim, não, tem que fazer, tem que estudar, tem que entrar na faculdade e tal. E aí comecei a estudar durante, né, a fase do ensino médio, sempre focando no que eu queria. Gostava muito de desenhar na época, mas assim, ficava aquele receio de focar naquilo, E aí minha mãe, da área da saúde também, da parte de enfermagem, eu pensava, eu vou seguir algo na parte da saúde, porque eu também gostava muito da parte de biologia, ciências. Ou eu vou arriscar no meu sonho. Mas aí no final eu fiquei um pouco assim, então eu falei, vou ficar na parte da saúde, mas vou testar pela fisioterapia. O seu sonho era qual? Na época eu queria seguir na parte de design mesmo, a parte de design industrial, de desenvolver algo nessa linha. Mas como era tudo muito promissor no início, estava muito no início, né? Acabou optando. Tava um pouco assim, né? Não tinha esse boom hoje que a gente tem na parte de design, de publicidade. Hoje em dia isso é uma potência, né, cara? Mas a gente parar pra pensar lá pra meados de 2013, 2014, isso aí não era tão assim, tão forte. Tava começando, né? Então eu lembro que eu ainda emiti o boleto do vestibular para desenho industrial e para fisioterapia. Aí na hora, qual que eu vou pagar para fazer? Eu pago da fisioterapia, paguei da fisioterapia. E aí fiz a prova. É interessante falar assim, foi algo que foi uma experiência muito forte. Porque eu fiz o vestibular para entrar na Universidade Federal. E aí, a prova bem concorrida e tudo mais, pensava assim, poxa, eu tenho que passar na federal, porque na época não tava querendo incomodar meus pais, a gente também não tava numa condição muito boa para poder pagar a faculdade. E eu pensava assim, poxa, conciliar trabalho com faculdade não é nada fácil, mas se não tiver jeito vai ter que ser assim. E aí, fiz o vestibular para a Universidade Federal, fiz também para as outras faculdades. Interessante falar que eu não passei nas universidades particulares. E aí o resultado da federal ia sair um tempo depois. Nisso eu fiz a prova para um Instituto Federal também, para um outro curso. Falei, não há dúvida, se não der nenhum desses, eu vou para o plano B. E aí passei, né? Passei no curso técnico e tudo mais lá. Fiz a matrícula e tudo. E perto do episódio de sair o resultado da Universidade Federal, tava meio desiludido, assim, porque eu queria mesmo seguir na parte da saúde ali. E falei, Deus, se não é da sua vontade, a gente tentou aqui e tudo mais. Eu lembro que a gente estava num propósito de oração para que acontecesse isso, né? Para acontecer a aprovação na universidade. E eu falava, pô, parece que nada tá dando certo para mim, que eu tinha feito na UVV, não tinha dado certo, tinha feito na Salesiano uma bolsa pequena. Falei, cara, eu tô estudando, eu tô me preparando. E aí eu falei, se eu não passei nessa, eu vou passar na UFES, não faz sentido, né? E aí tinha deixado pra lá, trabalhava na época, auxiliar administrativo. Até que um dia tava lá trabalhando, o dia que ia sair o resultado, tinha olhado pela manhã, e eu não tinha me atentado que o resultado que tava no site era o resultado do ano passado, do ano anterior. E aí eu falei, não passei, olhei, não vi meu nome lá, falei, aí chorei, falei, poxa, tava sonhando alto demais e tal. A gente tava com um propósito de oração. Expectativa muito grande. Tá? A gente tinha feito um propósito de oração em casa e tudo mais. Aí deixei pra lá, fui trabalhar à tarde. Aí durante a tarde uma amiga me mandou uma mensagem, parabéns. Eu falei, parabéns, isso não é meu aniversário, né? Está em janeiro. E já tinha dispensado a outra ideia, né? Porque não esperava que fosse. Eu lembro que eu olhei ainda a notificação assim e falei, nem vou abrir agora não. Aí passou pouco tempo, abri, aí ela mandou um print lá com o nome circulado de uma lista. Falei, que? Aí demorou a processar assim, sabe? A ficha cair. Ela aprovada e tal, uma boa colocação. Eu falei, eu passei. Eu lembro que tinha uma companheira do lado. Falei, eu passei na UFES. Ela, o quê? Caramba, eu passei. Falei, que bacana. Que? A gente tem que comemorar e tal. Aí eu fiquei ainda meio extasiado, assim, cara. Assim, sem acreditar, né? Foi uma coisa tão surpreendente. E aí, assim, eu lembro que na manhã desse dia eu tinha chorado muito com meus pais e tal, e foi muita responsabilização. Isso aí a gente entrou na universidade, então me formei. Fisioterapia, teve as dificuldades aí durante a pandemia, logo na reta final, então atrasou um pouquinho, mas me formei, cheguei a atuar, eu até falo disso no vídeo.
Mas durante esse período de atuação profissional, eu não sentia que eu estava cumprindo aquilo que era o chamado de Deus Seu propósito. Perfeito. Bacana, hein? Interessante. Durante a permanência, eu tava conversando com o Igor antes da gente começar aqui, falando um pouco sobre essas questões de denominação. Eu cresci na Batista, mas fui para a Assembleia por volta dos meus 14 anos, né? E aí, durante essa permanência, esse início, né, na Assembleia, é mais comum, né, a manifestação dos dons, profecia e tudo mais, e era muita profecia dizendo que eu seria usado para impactar pessoas através do evangelho, para liderar pessoas, aquela coisa toda. Eu pensava assim, poxa, será? E a gente sempre fica, quando vem alguma coisa assim, eu falo, será que não é muito genérico? Será que é realmente assim? E vinham algumas coisas que eram muito específicas dentro de algumas coisas que me deixavam um pouco mexido. Mas eu guardava aquilo e ficava assim. Durante aquelas revelações, né? Tinha coisas que... Assim, perfeito. Amém, Deus, se for da sua vontade, mas se não, é por aquele temor. E aí eu lembro que no ano passado foi um momento assim que eu fiquei realmente incomodado, né? Eu tinha entrado num ritmo de trabalho muito forte. Sempre fui muito atuante na igreja, mas o meu trabalho estava me atrapalhando muito, né? Tá envolvido com as coisas na igreja. Não que isso você não vá cumprir o ID fora, né, da igreja, eu acredito e não que que é lá também que tem os dois não possa conciliar, sim, né? Mas assim, você achou que isso aí tava demais, né? Chegou no ponto de escolher um ou outro. É nesse né? ponto. Perfeito. E aí falei, Deus, eu quero uma mudança aqui. Eu acho coragem, que a gente Pedro. precisa. Acho que não é isso que eu quero pra minha vida. Eu não tô me sentindo completo, não tô me sentindo cumprindo o propósito do Senhor na minha vida. E aí, colocando isso bastante diante dele em oração, até que aí apareceram outras oportunidades de forma mais flexível que ia me dar talvez uma janela de horário melhor, mas no final sempre combinava em ficar um tempo maior. Focado no trabalho muito ocioso, e tudo mais. Né? Não tinha a coisa certa, né? E aí... Aí acaba sacrificando a obra. Acabava, né? Exatamente. No momento, entendi. Eu vou entregar nas suas mãos. E qual foi eu acho que algo que impulsionou você tomar essa decisão tão corajosa assim? Que tantas pessoas nos assistem aqui e talvez você esteja passando por essa situação de que de não saber conciliar o meu trabalho, né, formal, que é aquilo que eu decidi, né, Sim. na minha vida, com o propósito, com o chamado que Deus te designou. Então, como que foi assim? O que impulsionou você? Cara, tudo isso você precisa ter. Primeiro, acredito que você não pode fazer nada baseado no seu próprio conhecimento. Perfeito. Mas sim naquilo que a palavra te diz, né? A fé, ela vem pela palavra. É verdade. E acredito que se você busca conhecer a palavra, você também vai buscar obedecer ela e vai confiar nela. O que é o desejo do coração de Deus começa a fazer parte também do desejo do seu coração, né? Você começa a ansiar por agradar o Senhor, até porque essa é o nosso objetivo aqui nessa terra. E aí, eu sei que dentro de todo esse envolvimento com a obra, eu sempre fui muito envolvido nas coisas da igreja. Não que, volto a dizer, né? Às vezes a gente confunde muito fazer o que o Senhor te chama para fazer na igreja com a vida no trabalho também. Você pode fazer tudo o que Deus está te chamando em qualquer lugar, mas especificamente na igreja, porque eu me sentia muito bem fazendo aquilo, né? Eu estava incomodado em não participar. O ambiente que almejava o seu coração era ali, isso. Né? E aí não é como se isso dentro de você não pudesse ser compartilhado, né? Sim. Eu não posso estar em outro lugar, eu não posso compartilhar essa minha energia, né, meu trabalho, né? A não ser na obra do Senhor. Interessante assim que as pessoas que eu atendia eu sempre buscava, né, conversar sobre também, falava, você vai a uma igreja e tal, já ouviu falar de Jesus e tal. Sempre todo mundo muito aberto, orava pelos meus clientes e tudo mais. Mas ainda assim eu pensava, cara, não tá o suficiente. Não tá o suficiente. Perfeito. Ficava aquele desejo, sabe? Aquela chama no coração que parecia que aquela vontade que nunca cessava. Meu Deus. E aí eu apresentei isso diante do Senhor. Eu falei, Deus, eu não sei o que vai aparecer, eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio no Senhor. Tentei dos meus meios, tentei das minhas formas. Eu lembro que eu tinha feito uma entrevista num local, assim, que é bastante referência aqui. E aí eu falei, é uma oportunidade muito boa, mas o horário vai me comprometer muito. Vai me comprometer
a realização da minha célula, a me comprometer na participação de reuniões, né? Eu ainda falei isso na reunião, eu falei, olha, esse horário, a vaga é muito boa, me atrai muito, mas tem como a gente mudar e tal? O horário poderia ser na parte da manhã. Tá sacrificando uma coisa muito importante. Né? Eu ainda falei pra ela, falei, ó, eu sou muito envolvido na igreja e tudo mais, e são projetos que eu sinto que fazem extrema necessidade. Eu preciso estar ali, você precisa participar, perfeito. Aí ela, ó, eu preciso que seja nesse horário e tal, e não tem como negociar isso, mas se surgir alguma oportunidade, entre em contato com você. Eu falei, amém. Aí entrei no carro, saindo da entrevista, falei, ah, Deus, eu pontuei, eu coloquei o que seria meu ponto. Se ela aceitasse, eu ia entender que era um sinal de que eu deveria ficar. Porque já era uma coisa certa, foi uma indicação. Okay. Mas ela não aceitou mudar, então acho que não é aqui. Então eu saí de lá com o coração tranquilo. E tal. Mas ainda assim, pensando assim, e agora, né? E aí depois descansei. Uma grande oportunidade. Isso. Descansei. Atendia particular e atendia numa clínica na Praia do Canto. Na parte de tarde e noite. Ok. E eu falei, vamos continuar. E nisso, servindo na igreja, engraçado, né? Meu diretor me procurou. Como eu sempre tive muito atuante nos ministérios da igreja, estava no Ministério de Integração nesse dia. Aí ele veio conversar comigo, o Carliston, né? Ele, meu cara, tudo bem? Eu falei, tudo jóia. Tu estava na recepção, né? Tô precisando de alguém para a parte da saúde. Você não tá interessado, não? Eu falei, pra fazer o quê? Eu falei, vamos marcar pra gente conversar. Eu falei, beleza, vamos lá. E aí a gente ficou de conversar. Só que aquela coisa meio que deu um brilho no olho na hora. Eu falei, que negócio é esse, né? Que eu já tinha ouvido falar um pouco. Coisa, já tinha ouvido falar um pouco do instituto, alguma coisa assim, mas nada específico. Não, aí começou, que foi a migração sua. Foi quando começou, né? Perfeito. Eu tava naquela coisa assim, poxa, eu queria Natal, tá mais disponível, mas já que não tá, vou continuar dando que eu consigo entregar de melhor aqui. E aí apareceu o Carson me chamando pra conversar. Eu falei, vamos conhecer e tal, tudo bem. E a gente ficou de conversar e tal, uma conversa que até demorou um pouco a acontecer, porque lá a gente viaja muito, né, pro Nordeste. Ele, como diretor, ele tava viajando muito nessa época, esse final do ano passado, metade final, meados de outubro. E aí ele falou, vamos marcar pra conversar e tudo mais, eu vou estar viajando essa semana, assim que eu voltar eu te chamo e tal. Aí ele voltou, não chamou, aí a gente ficou aquela coisa e falava, e aí, será que a gente vai conversar ou não vai? Ele era junto ali do ministério de vocês ali, onde você estava. Ele é lá da nossa igreja, sim. E se você aceitasse aquela vaga, naquele horário, você não conseguiria, com certeza, ter esse contato com ele. Por causa desse horário. Não, até que era um curso de domingo, né? Assim, mas Não daria continuidade nos projetos que ele ofereceu. Isso, eu consigo. Por mais que a minha escala de trabalho nessa época tivesse apertada, mas ainda assim eu conseguia chegar nos cursos, estar participando de uma forma bem apertada. Mas você queria se envolver de fato com total energia. Queria estar mais voltado para isso, né? Colocar mais energia específica para isso. E aí ele apareceu, aí, enfim, depois de muita dificuldade de conseguir marcar essa conversa, aí ele me explicou do trabalho do instituto, tudo que a gente faz lá no Sertão, associado junto com a AMES, e aquilo foi, meu Deus, eu falei, cara, que negócio bacana. Ele procurou alguém da saúde por quê? Por causa da sua formação. Por causa da minha formação. Ele sabia que eu era formado na parte da saúde e tudo mais, e ele queria alguém que tivesse um conhecimento específico, né? E isso hoje auxilia você no instituto? Sim. Acabou servindo para... Olha só, olha que bacana. Uma preparação, né? Perfeitamente. Porque o que você me fez agora raciocinar e refletir, a sua atitude de coragem em deixar, né, essa grande oportunidade, né? Porque às vezes é uma vez, né? Sim. E é tão sonhada, tão desejada. Mas você deixou por causa de um bem maior. Sim. Por causa de algo que... para você é muito mais importante e é mais importante, quero deixar bem claro aqui. Só que essa sua abertura de mão não te implicou em nada, porque na sua formação, Deus foi tão bondoso com a sua vida, com a sua atitude, que a sua formação contribuiu para que você continuasse no ministério que mais arde no seu coração. Sim. Então eu quero dizer para vocês, para todos que estão nos ouvindo, né, que às vezes o que nos falta é a disponibilidade e a consciência de que se eu faço algo que não sacrifica o altar, eu só estou ganhando. Você só ganhou, e às vezes
podia ter tido rumores, né? Talvez familiares, né? Amigos, né? Poxa, uma grande oportunidade, você perdeu. Por causa do quê? Por causa de igreja? Por causa do que arde no seu coração? Você tá doido? Você é louco, não. Mas você sabia o princípio daquilo. Sim. Você sabia o quão fundamental era. E isso é de emocionar. Porque o altar não deveu nada para você. Sim. O Senhor, ele contribuiu além de, mas não, eu vou usar aquilo que ele tem, o diploma que ele tem, para levar lá, ó, para aquilo que age no coração dele, que é missões. Depois ele vai falar sobre o Instituto Água Viva para vocês. Para aquilo que age no coração dele e aquilo que ele tem como diploma, eu vou juntar os dois para ele ver que a atitude que ele teve não foi em vão. Eu vou honrar a vida dele. Perfeito. Eu tava falando isso Aprendi hoje ainda. Muito. Eu fui uma ótica de um amigo, aí a gente tava conversando hoje à tarde. Eu falava, cara, nunca que eu ia imaginar que eu ia trabalhar para levar o evangelho para as pessoas e ainda ganhar para isso. Perfeito. Cara, Perfeito. Assim, o Senhor, ele fez coisa muito Aleluia, mais... Jesus. Infinitamente além daquilo que eu pudesse 3:20. pedir. Exatamente. Então, assim, eu fico maravilhado toda vez que eu lembro, assim. E desde então comecei lá, né, no Instituto Água Viva, na parte da gestão do pilar da saúde. Interessante falar que são 4 pilares. Perfeito, vamos lá. Opa. Produção aí, os erros aqui, vai. São 4 pilares, né? A gente atua na parte social, né? O terceiro setor, ele para quem não sabe, são organizações sem fins lucrativos que atuam a fim de suprir necessidades de serviços ou produtos onde o poder público não consegue suprir para a população, né? Então a gente vem através de iniciativa privada para poder ajudar nas necessidades básicas de saúde, educação, geração de renda, enfim. Então a gente tem 4 pilares no Instituto hoje que atuam na educação, educação complementar no caso a gente fala, esporte, geração de renda e a saúde, né? A gente busca levar acessibilidade a esses recursos para a população das comunidades rurais do Nordeste, ou seja, do sertão nordestino, que é conhecido pela caracterização do ambiente, né? Do semiárido nordestino, né? E aí a gente leva essas coisas através dos trabalhos, dos projetos que a gente realiza com o Instituto. Na parte da saúde específica, hoje a gente tem 4 unidades médicas e odontológicas que rodam por 4 estados do sertão, né? Perfeito. Paraíba, Piauí, Pernambuco e Bahia, em 54 municípios, né? Nesses 54 municípios a gente tem bases sociais, que a gente realiza os projetos desses 4 pilares. Então, na parte da saúde especificamente, essas vans elas rodam por essas bases a fim de a gente atender as pessoas que as bases sociais cuidam, né, dessas comunidades rurais e levando acessibilidade aos serviços que muitas das vezes o poder público não tem braço para alcançar eles. Então, com o pilar da saúde, a gente conta com voluntários médicos, dentistas, enfermeiros, oftalmologistas, dermatologistas, enfim. Pessoas que vão para lá atender essas pessoas na comunidade rural. Que não teria acesso, né? Que não teria acesso. A gente leva o recurso na van, então uma van altamente equipada, com toda a parte de equipamento odontológico, na parte médica. Podendo atender essas pessoas, né? Isso em larga escala. Hoje a gente está com um número fechando do ano agora, assim, até agora, né? Os resultados que a gente tem, 16.075 pessoas atendidas até hoje, para nossa meta desse ano de 33 mil pessoas, e até hoje, nesses 7 anos de Instituto, a gente está com 96.074 pessoas atendidas. Então, a nossa muita meta... repercussão muito grande. Sim, a gente atende bastante pessoas hoje, então são 4 unidades, a gente tem planos para poder crescer, né, mais aí na questão dos atendimentos, na parte da saúde. E esse é só um dos pilares, né? A gente tem outros 3 pilares que atuam assim, em larga escala. O pilar do esporte, que hoje a gente atua com escolas saúde, de esporte, educação e geração de renda. Geração de renda, perfeito. O pilar do esporte, inclusive, a gente vai estar viajando amanhã para a base de Lapão, porque a gente vai estar realizando uma parte preparatória, né? A gente vai ter um momento ali de peneira, né? Que eles falam no esporte, um momento de avaliação de pessoas, de alunos ali potenciais que teriam uma forte característica para ser encaminhado para times de base,
né? A gente tem uma parceria com o time de base lá de BH, que é o Coimbra Esportes. Então, observar se existe algum talento ali pra gente poder lapidar esse talento e quem sabe lá na frente ser vendido para um grande clube, né? É verdade. Seria uma história incrível. As pessoas ali, né? Exatamente. Então, é uma coisa que desenvolve, né, o pessoal. Não é uma coisa assim, esporte, não. A preocupação está em desenvolver a persona da pessoa. Isso aí. Perfeito. A gente vê, assim, a maioria dessas crianças muitas vezes sem esperança, sem sonho, né? O Instituto vem trazendo uma... Você traz acessibilidade a coisas que antes elas não tinham. Então, lindo, né? Por exemplo, a gente está tendo lá, acontecendo essa semana, através do Pilar da Educação, uma feira de profissões. Tinham crianças lá que você perguntava, assim, tem um relato, assim, muito forte, a gente tem isso registrado. O gerente do esporte, Felipe, meu amigo, chegou para perguntar a uma criança, né? Essa menininha, uma coisa de 3 anos atrás, qual que é seu sonho quando você crescer, né? O que você quer ser quando você crescer? A gente aquela pergunta de criança, né? Ela, eu não sei, não tenho vontade de ser nada. Aí, como assim? É complicado, volta dos seus porque nunca tem perspectiva de 7 nada, anos, né? Aí, poxa, geralmente já fala, né? Eu quero ser uma balada. Pelo menos alguma coisinha assim, né? Piloto. Aí ele parou pra pensar, caramba, não tenho vontade de ser nada. E aí, né, tava iniciando os projetos lá nessa base que a gente tinha ido, onde ele tinha conversado com essa criança. E aí, no início do ano, a gente voltou pra lá. Né, isso tendo passado um intervalo de 2 anos. E aí ele achou essa menina de novo. Aí ele falou, e aí, moça, qual que é seu sonho hoje? Ela, eu quero ser professora, eu quero dar aula na faculdade e tudo mais. E já mudou completamente. O Instituto, ele me mostrou uma coisa que eu não conhecia, trouxe esperança, trouxe um brilho novo, trouxe aquela coisa. Essa informação, meu Deus. Porque muitas das vezes as pessoas estão lá naquelas comunidades rurais sem acesso a nada, abandonadas, sem esperança. Sem informação, né? E aí a gente chega lá e a gente carrega essa frase, essa máxima com a gente, que a gente tá ali para transformar vidas. Perfeito. Né? Então, pessoas com esse tipo de testemunho, essas histórias, assim, elas nos motivam a continuar mais. Então, é um ponto de vários que a gente vê durante esses vários municípios que a gente tem atuação, que nos motiva a continuar, né? Essa tem sido uma das nossas principais forças motrizes. A principal delas é de que a gente tem cumprido a vontade do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força, a vontade do Senhor é a nossa, a gente quer fazer isso. E a gente vê o fruto disso na vida das pessoas, né? Vê o impacto do evangelho na vida das pessoas. Isso é uma coisa assim, que é uma das maiores recompensas que a gente pode ter. Então, hoje fazer parte disso é uma coisa assim, que me traz muita alegria. Né? Porque é o que você sempre sonhou lá atrás, Sim. né? A gente tem essa questão, né? O Instituto Água Viva, ele é da parte social. A gente faz todos os trabalhos para o social, que atua em parceria com a AMES, né? Que é a Agência Missionária de Evangelização do Sertão, que é a parte que a gente trabalha com a evangelização em si, né? A parte de levar o evangelho para as pessoas, de poder trazer esperança e o sentido de vida para as pessoas. Mesmo. Porque o índice de depressão é muito grande lá, João. Pessoas se suicidando. Meu Deus. Nós não temos noções, né? Não tem noção. A gente não tem noção das coisas que acontecem. Que incrível esse projeto que Deus colocou na sua mão. Tem muita coisa lá que, assim, a gente passa desapercebido. Você pensa que, assim, eu tô em outra realidade. Isso aqui não é o Brasil. Mas tem muita coisa, assim, que a gente não precisa ir muito longe. A gente precisa ir pra África pra gente poder ver miséria, pra gente ver pessoas abandonadas ali. A gente pode ir ali no Nordeste, que você vai ver muito dessas coisas. E muito que se pode fazer, né? Então, assim, a gente tenta fazer o máximo que a gente pode, e tá sempre em crescimento, né? Ali no Instituto a gente tem crescido muito ultimamente, e nosso plano é crescer ainda mais, para que a gente consiga alcançar essas pessoas, porque tem muita gente que precisa de ajuda lá, precisa de Cristo na vida delas, e graças a Deus o Senhor tem nos dado recursos e estratégias para que a gente venha ampliar o trabalho lá. Perfeito. Além desses 4 pilares, no final, como é que funciona essa junção com o evangelho? Há cultos? Como é que funciona? Porque, como funciona, né? A AMES, ela não é uma igreja, né? Ela é uma agência que ela trabalha em parceria com igrejas que já atuam ou desejam atuar no sertão. Então, a AMES, ela traz o suporte para essas igrejas que muitas das vezes enviam missionários para lá, mas não tem recurso. Não tem uma ela estrutura. É uma apoiadora ali. Isso aí. Então, a AMES, a partir do momento que a gente entra com a parceria, a gente auxilia na parte de infraestrutura. Então, construção de templos,
viabilização dos trabalhos com as bases lá nas comunidades rurais. Então a gente consegue garantir também um meio de locomoção para o missionário. Então dá um carro, auxilia no salário do missionário, que muitas dessas missionários que vão para lá, eles abrem mão de tudo aqui e vão para lá pela fé. Né? E a gente, com essa parceria, a gente consegue garantir para eles assim, a certeza de que o sustento deles por estar fazendo a missão a gente entrega. Perfeito. Né? E tudo isso é interessante a gente falar, é uma iniciativa que teve início com o Grupo Forte Leve, né? O Grupo Forte Leve ele é um dos nossos principais investidores nisso, e com isso a gente foi crescendo, né? A Forte Leve recebeu uma licitação em 2015, 2016, se eu não me engano, para distribuir cisternas, né? Cisternas de água pelos municípios do Sertão, especificamente para as casas mesmo, para as comunidades. E aí, nessa distribuição, foi se identificando nessas outras necessidades, mas pessoas que trabalhavam com a Forte Leve também sentiram a necessidade de levar o evangelho. Tem uma pessoa, um dos missionários que foi um dos que iniciou na AMES, ele um dia chegou para um dos sócios da Forte Leve e falou: eu quero pedir conta porque eu quero começar um trabalho missionário lá e tudo mais, eu senti no meu coração, tenho esse desejo. E aí um desses sócios falou que não, eu vou te mandar para lá e vou te dar o custo, vou te dar a condição para você fazer essa obra lá. E aí nisso foi crescendo. Foi crescendo, tomando proporção enorme da forma que a gente tem hoje. Então, são várias igrejas hoje que a gente tem parceria, que atuam lá no sertão, e a gente tem crescido, né? Pessoas têm sido alcançadas pelo evangelho. Qualquer pessoa pode participar? Seja ela jurídica ou física? Como é que funciona essa participação? Você fala em que sentido? Sendo missionário da AMES? Isso, Hoje a gente funciona da seguinte maneira. A gente conversa com as igrejas enviadoras, né? Ok. Então são igrejas que estão espalhadas pelo Brasil. Tem igreja de Feira de Santana, igreja do Sul, igreja daqui do Espírito Santo. Então a gente conversa com igrejas que têm trabalhos missionários no sertão, né? E que precisam de melhor estrutura para poder aumentar o trabalho, para crescer o trabalho, expandir lá no sertão. Igreja como Batista Central, lá de BH, a igreja ADNV, várias igrejas, né? A minha igreja, inclusive, é uma delas. E aí, em conversa com as igrejas enviadoras, a gente vê as pessoas que estão lá, os missionários que estão lá, né? Então, é meio que um trabalho conjunto. A igreja vê quais são os missionários que estão aptos para poder atuar lá, então fazem o envio e a gente chega junto para trabalhar na questão também de um suporte, uma preparação também. Em muitos casos onde as pessoas recebem um chamado, vão para lá, mas precisa talvez de um preparo, de um amparo, de uma preparação melhor. E a gente tem estruturado cada vez mais esse trabalho, né? Porque é algo novo. Se você parar para pensar assim, acredito que vocês não tenham ouvido falar disso antes. Não. E assim, é uma realidade de muitas pessoas, né? Que muitos também que estamos vendo. A gente tem o objetivo de ser a maior agência missionária, né, do Brasil, e só o Senhor sabe qual pode ser o limite, né? É verdade. Nós queremos que Ele quer levar a gente cada vez mais longe. É importante que todos que estão envolvidos não param, né? Isso aí. Não desistam, né? Hoje são mais de 400 missionários espalhados lá no sertão, fazendo essa obra. Isso aí. Perfeito. Então, assim, o critério de entrada, na verdade, é mais o critério das igrejas, né? As igrejas que já têm um trabalho lá. Entendi. A gente mesmo não pega ninguém para enviar. A gente abraça junto com a igreja enviadora, né? A igreja enviadora apresenta. E vocês viabilizam esses recursos, né? Isso aí, para a pessoa poder atuar lá. Não, perfeito, incrível. E o Instituto, ele funciona como uma porta de entrada, né? Para o trabalho evangelístico que é feito lá. Então, é como se fosse uma isca para as almas lá, né? Na pescaria. Ok. O Instituto, então, ele chega com social, junto com as igrejas missionárias, que a gente tem em parceria lá. Então, as igrejas que estão buscando evangelizar mais aquelas pessoas das comunidades, usam dos projetos, né? Dos projetos de educação, esporte, dos atendimentos da saúde, dos projetos de geração de renda, para poder atrair essas pessoas. E em todos esses projetos a gente trabalha também a questão do evangelismo junto. Perfeito, Aninho. Porque no Instituto a gente tem nossos cooperadores em campo, mas todos os nossos cooperadores em campo têm
associação direta com o evangelho. Então a gente trabalha também ali toda a questão de devocional, né, de falar da palavra mesmo durante o trabalho, do que foi feito ali nos projetos, e aquilo contribui para atrair mais as pessoas, e aí sempre a gente está lançando, né, a semente da palavra ali nos corações, que sempre estão sedentos ali, porque imagina só, você nunca ouviu falar... Que oportunidade, né? Você vê que a pessoa, ela sai completa, né? Sim. Ela tem um acesso a recurso, a informação, como um todo. Ela aprende do evangelho, né? Mas ela começa a ter sonhos como nunca tiveram antes, porque um acesso à informação foi lhe dado, né? Então ela tem recursos que nunca tiveram antes. E ainda, no final, recebe uma palavra ainda, do evangelho ainda. Isso é muito lindo. Isso para ser compartilhado, muito, muito impactante, porque as pessoas têm que ter essa noção de que evangelho em ação, sabe? E isso é muito interessante. Isso é muito importante. Antes de você entrar nesse projeto, na sua igreja onde você estava, você já trabalhava com missões locais ali? Como é que era esse departamento? Ou não? Então, a minha igreja, ela é uma igreja relativamente nova, né? A gente tá aí, nova assim, né? A gente tem cerca de 6 para 7 anos. Então a gente tá no ritmo de crescimento muito bom, muito intenso. Ok. Então a gente não tinha um departamento de missões bem solidificado. A gente tá hoje com uma estrutura bem melhor. Okay. A gente tem uma base social, uma base de atuação da igreja lá em Afrânio, Pernambuco. E tem crescido, né? Vai ampliar agora também, vai ter mais uma em Queimada Nova. Uhum. Mas agora realmente que a gente está solidificando e estruturando melhor esse Ministério de Missões, né? Então é algo novo para mim também. Como eu te falei, eu vejo que a gente precisa ser missionário, não só quando a gente vai para fora, mas principalmente no nosso dia a dia. Perfeito. Uma coisa que sempre bateu muito forte dentro de mim, né? A gente às vezes pensa muito que ministério é aquilo que a gente faz na igreja. Mas se você for fazer a analogia, né, a etiologia da palavra, ministério e serviço é a mesma coisa. Perfeitamente. O maior ministério é o servir. Perfeitamente, é isso. O ministro e o servo são a mesma coisa. Perfeitamente. Então, nós somos servos, né? A partir do momento que você conhece a palavra, você sabe esse que você é um servo, com Deus, né? com o evangelho. Isso, servo da vontade do Pai. Então, o ministério não fica restrito ao que você faz dentro da igreja, mas ao que você faz com a sua vida. Perfeito. Né? Ministério toda vez que eu falo com alguém na rua, que eu falo com um porteiro, que eu falo com pessoa que tá passando na você rua ali. Você está servindo. Precisa, levando a mensagem do reino ali. Intencionalmente, não é aquela coisa, né? Aquela frase que todo mundo fala. Você é a Bíblia que a pessoa não, que os ímpios não leem. Você... Então a gente precisa ser mais intencional com isso, né? O nosso ministério ele tá sendo executado o tempo todo. Qual que é o seu ministério? O ministério de louvor. Não, cara, você faz uma coisa. Isso é uma função que você faz na igreja. Perfeito, é um cargo. Mas o seu ministério, você tem servir, que entender, levar a palavra. Perfeitamente. Nossa, a vontade de Deus. Incrível, muito bom. Se as pessoas tivessem esse conhecimento, a igreja em si, ela teria muito mais força. Sim. Hoje. Seria muito maior, tanto em quantidade e tanto em qualidade. E isso é uma coisa assim muito forte, né, João? Assim, como a gente tá sempre... A gente trabalha com várias denominações, mas eu reflito muito sobre isso, porque assim, a igreja é uma só. Não são várias igrejas. Não tem... Perfeito, a igreja né? precisa ser uma só, é o corpo de Cristo. Perfeito. Né? As denominações, geral, elas né? não podem dividir, né? Perfeito. É uma coisa muito... A gente precisa ter muito cuidado, porque isso pode soar muitas vezes como se a gente estivesse jogando para causas distintas, e não é. Não é. A gente tá todos estão no mesmo caminho ali, mesmo né? propósito, né? Precisa estar em unidade. O destino de todos é o mesmo. Não importa se você é assembleia, presbiteriana, batista, cara, o nosso objetivo é o crescimento do reino aqui na Terra. Perfeitamente. Alcançar as vidas perdidas. Independente se a sua bandeira é assembleia, nossa bandeira principal sempre tem que ser de Cristo. Não pode ser diferente disso. Perfeito. E assim, infelizmente o que a gente vê muito hoje é essa distinção. Né? Mas eu creio que a gente tem vivido um tempo de amadurecimento. Amém. Né? De renúncia, né? De renovação de mente, Pedro. Sim. Exatamente. Romanos 12:2, né? A gente precisa viver isso. Então, infelizmente,
tem ficado muito intensa essa questão de divisão em muitos pontos, a gente pode parar para ver. Eu acredito que todo mundo já deve ter passado por isso, mas o processo de mudança começa por nós, né? Perfeito. A gente entendendo, então, que a igreja ela não é dividida por placa, a igreja é uma só e é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo. A gente precisa... Você alcança o objetivo. Você chega lá. Precisa se posicionar de forma intencional com relação a isso, né? Entendendo que o seu ministério é a sua vida, aquilo que o Senhor te chamou para fazer e propósito, né? Existe a chamada específica, eu acredito nisso, né? Eu creio que Deus usa cada um de uma forma específica na sua também. Porção ali, perfeito, né? Mas existe... Dos talentos que ele entregou. Exatamente, isso é o propósito universal, que é fazer com que a gente leve vidas a exaltarem o nome do Senhor, vidas mais próximas, a conhecer as boas novas do Evangelho. Perfeitamente. Foi como você falou, a questão de todos nós somos missionários. E é a mesma coisa de uma congregação. A gente super entende quando a pessoa tem, quando age no coração algo. E isso faz com muito zelo, com muito prazer, com muita intensidade. Mas tenho certeza de quando precisar você fazer um projeto local, você vai. Sim. Porque o seu maior ministério é o servir, né? Você não exclui as outras funções ou outras partes porque você encontrou aquilo que é o seu chamado, que age no seu coração. Não, sim. Pelo contrário, você faz aquilo que age no seu coração muito bem feito, excelente. Mas se precisar de você para lavar, para higienizar, você vai higienizar. Porque, como o Pedro chegou a falar, nosso maior ministério é servir. E isso, dentro de uma igreja, existe uma dificuldade de entendimento. Porque, não, Deus me chamou para pregar. Então é isso que eu tenho que fazer. Não, Deus me chamou para cantar. Então é isso que eu tenho que fazer. Não é isso. Não é por aí. Né? O que nós estamos querendo, né, te contar e estamos aprendendo que independente do lugar onde você está, o envolvimento é prioridade. Sim. Você se envolve, você com certeza tem que se envolver naquilo que o Senhor te chamou, naquilo que faz parte do seu propósito, mas também tem que se envolver durante toda a sua congregação, dentro da sua obra. Eu tenho certeza que a maioria dos frutos, das conquistas que você tem hoje, do lugar onde você está, lógico, são de você, mas você teve uma construção familiar, teve uma base familiar no ministério, né? Você vê que a sua família era totalmente envolvida. Então, boa parte desse envolvimento te trouxe essa segurança, te trouxe essa coragem de você fazer missões em outro lugar, de você se afiliar a esse grupo e, independentemente, você estava disposto, né? Como Sim. você falou, da sua profissão. Então, essa consolidação familiar, esse envolvimento com a igreja, com a obra, fez que você tomasse essa decisão tão importante. É muito, muito legal a gente falar sobre isso, porque isso tudo é o Espírito, né? O Espírito Perfeito. Santo que atua em nós. Nada de bom vem de nós mesmos. É verdade. Tudo que tem de bom em nós vem do Pai. Amém. O que diferencia é o quanto você se torna disponível para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Para aplicar isso. Né? A palavra mesmo fala lá em Romanos que até o desejo de adorar vem dele. Então, assim, eu atribuo tudo de bom que aconteceu na minha vida, principalmente a Deus. Foi Aleluia. A submeter aquilo que ele quis fazer na minha vida. Não tem mérito nenhum. Se eu fiz alguma coisa boa, foi porque ele desejou colocar isso dentro de mim seu caminho e fazer através de mim. Né? Ele fluiu dentro de você. Ele... Da mesma forma assim que eu poderia ter atrapalhado tudo isso. Né? A gente tem... as únicas pessoas que têm o poder de atrapalhar o agir da nossa vida somos nós mesmos. Porque a gente pode escolher não seguir cumprir, aquilo que a palavra fazer. Né? O Espírito Santo, ele é um cavalheiro, né? Ele vai fazer à medida com que você der liberdade para ele fazer. Ele não vai te forçar nada, ele não vai te possuir, não vai te fazer uma marionete. Não. À medida que ele vê que ele tem liberdade para atuar em você, ele vai gerando a transformação no seu espírito. Ele vai falando, o Espírito Santo de Deus vai falando ao seu espírito. E aquilo vai gerando uma transformação dentro de você. Ele vai te convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai te trazendo clareza para aquilo que você precisa abandonar. Então, é tudo a obra que o Pai vai fazendo na sua vida à medida que você vai dando liberdade, né? Através das disciplinas espirituais, jejum, oração, leitura da palavra.
se submeter ao que é a vontade de Deus na sua vida tudo muito simples, tudo muito básico, e às vezes a gente se perde muito nisso, a gente tenta deixar a coisa muito mais complexa do que ela é, né? Uhum. E aí entra muito nisso que você está falando, né? As pessoas hoje elas querem fazer algo que traga mérito perante os homens. Perfeito. Sendo que você tem que fazer coisa para que Deus veja. Porque isso é muito bom, eu faço muito bem, perfeitamente. Eu acho que o trabalho dos bastidores ele é muito mais importante do que o trabalho de quem está lá na frente. Perfeito. Né? Aliás, é até um pouco ruim falar assim, rude, né? Mas não é que não é que seja mais importante, mas ele realmente também é fundamental. Sim. Só porque não é visto não quer dizer que não é importante. Ele é o que realmente reflete o seu coração. É verdade. Quando ninguém tá olhando, mas é aquele que realmente precisa olhar, aquele que realmente precisa contemplar a sua intenção, tá vendo que é Deus. Então, naquele momento que você faz uma coisa onde ninguém te viu ali fazendo algo que é bom, louvável, aquele momento que você deixou de fazer algo que você sabe que é errado para fazer o que é certo, aquele momento que você deixou de tomar aquela vantagem indevida, né, que tava ali pronta para inoportuno, né? Então assim, isso reflete. Se você realmente tem no seu coração devoto ao Senhor, obediência, né? A própria palavra fala que aquele que me obedece é aquele que me ama é aquele que me obedece, né? Os meus mandamentos. Iguais a mandamentos, perfeito. E a gente precisa ser mais... O cristianismo puro e simples de C.S. Lewis, né? Fala muito sobre essas coisas. São coisas simples, cara. Coisas simples, de dia a dia, de vivência. A gente não tem que ser menos complexo, sabe? Muita coisa. Perfeito, né? A igreja fora das quatro paredes. É como se tivesse muita liturgia e pouca intimidade, né? Pouca manifestação ali. Você não consegue, né? A pessoa ela só consegue ser 100% cristão dentro de um templo, né? Mas se for conversar com outro, não consegue evangelizar, não consegue falar de Jesus, Sim. Não consegue ser exemplo dentro de uma família. Mas dentro da igreja é um excelente executante. O pregador, fulano de tal, o reverendo... Perfeito. Apóstolo hoje, eu tava brincando. Bispo, tá. Sendo que apóstolo, enfim, popular na teologia mesmo. Mas assim, cara, realmente hoje a gente se encontra no desafio, porque tá tudo muito mais acessível, nas informações, as críticas. A rede social hoje é uma coisa assim que a gente precisa ser muito cauteloso em muita coisa, né? Quando a gente manifesta uma opinião, algum pensamento, porque as pessoas estão o tempo todo ali para te julgar, né? Mas a gente sempre tem que ter uma visão de amor, né? 1 Coríntios 13, a fé, a esperança e o amor, a maior decisão é o amor. A gente tem que sempre lembrar de que o que a gente precisa carregar através de cada ato é o amor de Cristo, né? Ele amou a nós, mesmo sendo ainda pecadores. Antes de nos conhecer, ele morreu por nós. E que amor é esse, né? Reckless love, um amor ousado, um amor inconsequente. Ele não estava nem aí que você fosse pecar, que fosse... Ele morreu por você. Se o próprio Deus ele deu o próprio Filho no nosso lugar para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar. Quem somos nós para não amar alguém? É verdade. Para perdoar. Isso é desafiador, mas ao mesmo tempo precisa ser a nossa essência, cara. A gente precisa amar. Nossa, muito bom você falar isso. Durante a sua... no período da igreja, né? Onde você se encontrava. Teve alguém ali específico que você se espelhou assim? Você fala... Pode ser como missionário, pode ser como levita, pode ser como instrumento mesmo na obra. Meus pastores. Que você falou assim, não, esse aqui é um exemplo a ser seguido e... Meus pastores, eles são de longe assim, um grande exemplo de quem realmente aceitou o chamado, ouviu a voz e se entregou por completo, né? Eles tiveram uma conversão assim muito forte. Eles eram músicos, né? Tinha uma banda de axé e eram muito famosos, estavam numa ascensão muito forte, ganhando muito dinheiro, muita fama. E aí, na casa deles, uma babá pregou para eles queimou no coração do meu pastor e ele se entregou no meio daquela loucura da vida dele, entrou de cabeça, abriu mão de tudo. Então, assim, é sempre muito intenso naquilo que ele faz e hoje, assim, eu vejo ele colhendo os frutos dessa entrega. Foram uma grande referência, assim, de fazer a obra de Deus com zelo, com intensidade, sabe, com entrega mesmo de verdade. Fora diversas pessoas que a gente vai conhecendo, meus pais que sempre, sabe,
me criou, minhas irmãs, ali, né? sobre a questão de nunca negociar os princípios da palavra, de sempre fazer algo que, como se estivesse fazendo para o Senhor mesmo, como a própria palavra diz, em tudo ser intencional para isso, mostrando assim que eu entendo que eu não estou fazendo aquilo para mim mesmo, mas para Deus, então eu preciso dar o meu melhor. O culto é para o Senhor, Pedro, é verdade. Então, essa precisa ser a essência do nosso coração, precisa ser a coisa que nos move, né? Porque, afinal de tudo, o que a gente vive aqui é uma pequena parcela da nossa vida. Se a gente crê isso, precisa queimar no nosso coração o desejo pela eternidade. É verdade, né? Fala-se pouco sobre o céu, né? Fala muito pouco. É para isso que a gente tá aqui. Exatamente, né? A gente tá aqui para poder... Tem que ganhar por força. Exatamente. Você vê que não é fácil não, é difícil, né? Conquistar. Você falou sobre intencionalidade. Isso é muito interessante a gente comentar sobre isso, porque eu acho que... Acho não. Tenho certeza que houve sim um tempo em que as pessoas se reuniam com expectativa sobre o decorrer do culto. Não, hoje eu vou na igreja porque o Senhor vai falar comigo. Sabe, hoje eu vou na igreja porque eu quero sentir a presença de Deus. Então, com o decorrer do tempo, eu creio que tem pedido essa intencionalidade, essa expectativa, não na pessoa, não no pregador, não no cantor, não no ministro, não no missionário, mas a expectativa de quem pode derramar o bálsamo sobre a sua vida. A expectativa no Senhor. Porque, como você chegou a falar anteriormente, nós estamos aqui por causa de um propósito. Nós estamos aqui com uma missão. Você não foi criado por acaso. Eu creio nisso. Nós temos um porquê de existirmos aqui. E quando você entende essa atribuição que foi nos dada, que é servir ao Senhor, que é levar o evangelho, você começa a entender que tudo que você faz volta para o Senhor, volta para esse id, volta para o evangelho. Por mais natural que seja a sua perspectiva sobre o seu trabalho, sobre a sua função, sobre a sua graduação. Não, me formei para fazer isso. Não, mas eu tenho um plano a mais. Se você se colocar na disponibilidade, né, como Pedro, como muitos, né, eu tenho certeza que o Senhor vai derramar uma porção estratégica sobre a sua vida, que vai fazer com que você possa evoluir, que você possa alavancar. E essa intencionalidade que você falou, ela é muito interessante porque é isso que eu posso dizer assim, ajuda, eu posso falar convida. Essa intenção convida o Espírito Santo para habitar dentro do culto. Eu comunico muito isso com o Ministério de Louvor, com a igreja, que quando a gente vai se reunir, a gente tem que estar com um objetivo só, um propósito só. Para que nós temos que ser facilitadores para que o Espírito Santo atue no meio de nós, né? Atua no meio do povo. Às vezes a pessoa... Não sei se você já passou por uma situação, já viu, né? Às vezes a pessoa vai para dentro de um culto, vai para um culto, e ela sai da mesma forma. Da mesma forma que ela entrou. Não houve mudança, não houve transformação. Por quê? Porque a intenção dela do culto, ou ela chegou sem intenção, ou no meio foi perdida. Sim. Ou era outra intenção. Porque a intenção não era de entregar. A intenção não era de entregar o melhor. Então, Você já se deparou com situações de que você olhou assim e pensou, se essa pessoa tivesse a intencionalidade elevada, ela iria prosperar nessa área ou ela iria acertar nessa área? Durante o projeto, durante a sua vida ali, no ministério, pessoas que te apoiam, que poderiam te apoiar. A todo momento. Eu acredito assim, que não que o que você vai fazer vai te gerar um ganho, né? Mas talvez falte um pouco mais de consciência nas pessoas do porquê que elas fazem aquilo, né? Principalmente quando a gente fala no contexto do cultuar. Perfeito. Né? Quando a palavra fala que o véu se rasgou, é porque a gente agora tem um acesso que antes não tinha. Perfeito. Né? Quando você volta lá na raiz, né? Entende Perfeito, né? O contexto da igreja. Antes as pessoas elas iam ao templo para entregar sacrifício. Exatamente. Isso era né? o cultuar, oferta, né? a expiação. Isso.
E ela não podia fazer isso. Ela entregava para que o sacerdote fizesse todo o ritual, todo o processo de adoração. Tinha toda a burocracia, né? Dessa entrega, perfeito. E hoje o sacrifício aí você. E hoje a gente tem livre acesso. Senhor. Só que as pessoas hoje vão lá para poder receber. Sendo que o que é de mais importante a gente já recebeu, que é a salvação. Perfeito, Pedro. Né? Então, falta hoje a ciência, o entendimento disso. De que você não tá para receber nada. Você já recebe demais. Além, a graça já é super abundante na sua vida. A gente merecesse alguma coisa, a gente merecia a morte, o inferno. É verdade, e a gente teve a misericórdia de ser liberto disso. Né? Verdade. Né? E além disso, a gente tem a graça de poder, sabe, receber dons, receber talentos, receber o presente diário de viver, de respirar, de ter condições. E manifestar isso tudo. E aí a pessoa ainda vai com o objetivo de receber mais, sabe? Fica aquela coisa meio que uma criança mimada. Porque a gente tem que entender que nós somos aqui para poder entregar ao Senhor aquilo que Ele já nos deu. Amém. Né? Usando a questão do dízimo também. O dízimo você não dá, você devolve. Perfeitamente. Como que você vai reter algo que não é seu? É verdade. Se Deus te deu, poxa, Ele te deu uma parte dele, você tem que devolver, cara. É verdade. Então tudo volta na questão do amor, né? Quando você ama, a gente for falar para fazer essa analogia, perfeito, né? Você tá apaixonado, você só quer saber de entregar, de fazer tudo que aquela pessoa gosta. Nossa, né? Esse mês de junho, os namorados, né? Perfeitamente. De agradar a pessoa, verdade, sabe, sem medidas. Dessa forma que você precisa amar também a Cristo, sabe? Cara, Ele já te fez tudo que podia ser feito. Você tem vida porque Ele te deu. Então ama Ele, sabe? Desesperadamente. Busca fazer para Ele, entregar para Ele o seu melhor. Aquilo que você sabe que Ele vai se sentir feliz, que Ele vai se agradar. E falta isso hoje nas pessoas, né? Pode ser que muitas das vezes o que você vai ter, que Deus tem preparado para sua vida não seja algo de prosperidade, de sucesso profissional, empresarial. E tem gente que vai procurar isso, cara. Eu acredito que Deus, Ele deu capacidade para o homem, né? Ele deu dons, habilidades, e a gente pode sim se desenvolver nessas partes. Tanto que a gente vê muito ímpio hoje, bem sucedido. Mas eu não acredito que o evangelho seja para isso, para poder fazer as pessoas bem-sucedidas, para poder receber uma bênção, para receber uma dádiva. Não, eu concordo com você. É muito além disso, né? Isso não é o principal. Perfeito. Mas para realmente trazer essa transformação, e a transformação que traz a ciência no coração, o entendimento da pessoa de que ela precisa entregar para o Senhor o seu melhor, sempre. Sacrifício de adoração, sacrifício de louvor, todos os dias acordando, buscando Ele em primeiro lugar, buscando saber qual é a vontade dEle. Porque lá na eternidade, afinal de tudo, vai ser isso. Vai ser um período constante de adoração a Deus, né? Perfeito. A gente vai estar ali vivendo a plenitude do Espírito ali. Vai ser maravilhoso. Vai ser muito bom. Verdade. Voltando um pouquinho, com o diploma de fisioterapia, você executa a sua função lá? A fisioterapia lá? Não, hoje eu só... eu atuo na parte da gestão do pilar, né? Perfeito, então, né? A gente contacta com profissionais voluntários, né? Trabalha na estruturação dos processos operacionais também. Hoje a gente está tentando estruturar. Existe um desafio hoje, quando eu assumi a gestão, eu comecei a identificar alguns pontos, né? Porque como um processo em desenvolvimento, muitas coisas a gente foi fazendo, foi fazendo da forma que fosse melhor para fazer naquele momento. Mas isso não quer dizer que não precisasse melhorar em muitas coisas, e é o que acontece hoje. A gente precisa melhorar e estruturar muitas coisas quando a gente fala de saúde em si, né? No processo de qualidade, né? Porque é um projeto missionário que a gente vai fazer de qualquer maneira, né? Mas a gente tem que buscar sempre entregar o nosso melhor, aquilo que a gente está falando. Então a gente hoje tenta... Eu tenho uma equipe junto comigo para a gente poder fazer isso, responsável técnico, pessoas que estão junto em consultorias para a gente poder estruturar isso de acordo com as questões de legislação, né, questão sanitária e tudo mais. Existe uma série de exigências que a gente precisa cumprir, né, tá de acordo com a lei dos homens, para que a gente consiga fazer isso sem nenhum embaraço, sem nenhuma dificuldade. Então, eu cuido bem dessa questão de gerir o orçamento, da estrutura do andamento dos atendimentos em si, organização das informações das pessoas que a gente atende, a continuidade do cuidado. Quando a gente fala de saúde, é um contexto complexo, ainda mais num ambiente que você não tem nada disso, né?
pessoas lá do zero mesmo, né? Da fundação ali. Tem pessoas lá que a gente vai atender que nunca sequer passaram por uma consulta, cara. Então você pensa assim, meu Deus. No começo de maio agora, a gente fez uma caravana, uma viagem médica, né? A gente saiu, foram 3 dias. Levei uma equipe de 8 profissionais de saúde pro sertão. A gente foi para lá de avião, pousamos no município próximo de Morpará. A gente foi atuar em Morpará, Bahia, em 3 comunidades desse município, né? Então a gente trabalhou ali com cardiologia, cirurgiões dentistas, enfermeiro, fonoaudiólogos. A gente foi atendendo aquele pessoal. Foram foram mais de 600 atendimentos. Eu não estou me recordando exatamente o número. E aí eu lembro de ver assim as pessoas, cada vez que passava pelos atendimentos, ficava assim, meu Deus, como eu queria isso. A gente trabalhou com como eles não têm muito cuidado, né? Não tem muito esse acompanhamento do cuidado bucal. Acontece muito de perda de dente, dor de dente podre. Comum, e aí a gente trabalha com muita extração. Até nisso a gente começou a desenvolver um projeto de protetização, né? Então, nessa caravana também a gente foi com um protético. E aí as pessoas que passavam pela exodontia, no dia seguinte já eram protetizadas. Então, algo bem dinâmico que a gente vai fazendo. Então, isso traz uma transformação, porque a pessoa não ter dente não é só questão estética. A estética abala muito. Mas a parte funcional, muitas vezes não tem ali a mastigação, fica comprometida. Comprometida uma série de fatores que afetam todo o equilíbrio, né, do organismo, exatamente. Então, são coisas que você vai desenvolvendo uma visão, né? É interessante falar que a área da fisioterapia acaba que a gente tem uma atuação numa equipe multidisciplinar com todos os profissionais, né? Perfeito. E aí até nisso eu vejo que foi proposital, porque na universidade tive muito contato com todas as áreas, né? Medicina, odontologia, enfermagem, psicologia. Que esse conhecimento agregado serve para onde vocês estão. Então lá na UFS, graças a Deus, a gente teve um foco muito grande na parte de atenção básica, equipe multidisciplinar. E isso, queira ou não, é basicamente o que a gente faz hoje. É como se a gente funcionasse como serviço de referência lá no sertão, né? Nos casos de menor complexidade, a gente consegue atuar e trabalhar. E nos que são de maior complexidade, a gente consegue tentar um encaminhamento, né, um filtro para o poder público, né, dentro do que eles conseguem oferecer nos centros maiores lá. Na primeira vez que você foi lá, tem algo, você sofreu algum choque de realidade, assim, algo que foi bem impactante, confrontante? Com certeza. Algo assim? Porque a gente foi fazer não vou falar no lugar, né? Nós fomos fazer fazer um passeio numa cidade e o nome da rua se chama Vista Linda. É o nome da rua. E dependendo da pessoa que passar nesse lugar, vai olhar para essa rua e não vai ter essa percepção de que que ela tem uma vista linda. O nome da rua é Vista Linda. Isso é verdade. O nome da rua é Vista Linda. Mas ela não tem uma vista linda. Não tem. Não tem para quem é de fora. Para quem é de fora, não tem. E eu me indaguei isso. Eu estava passando por esse lugar, por essa rua. E automaticamente, porque você é preenchido do cenário que você se envolve, né? Você tem atribuições, né? Que vão se manifestando, né? Então, onde você vai, nossa, mas aquilo que eu passei não tem nada a ver com isso aqui. Não tem, você faz aquelas correlações automáticas, né? Do ambiente que você tá. E eu fui para esse ambiente, né? E automaticamente eu falei, nossa, por que o nome da rua é Vista Linda? Não tá lindo, não tá bonito. Aí uma pessoa falou pra mim assim, não tá bonito pra você, não tá lindo pra você, porque as casas não foram terminadas. As casas estavam somente na alvenaria, no tijolo. As casas, né?
E não estavam terminados. Nessa estrutura que você vê, né? Quando você vai no centro de Vila Velha, ou depende de onde você está assistindo agora, né? Não é essa estrutura, não é o ambiente da sua casa. Então você imagina, né? Esse ambiente, esse cenário. E o nome da rua, Vista Linda. E aí essa pessoa falou pra mim assim, não está lindo pra você. Porque para quem veio de uma casa de madeira, de pallet de tábua, e hoje ter um tijolo para repousar, é muito lindo. E aí, Pedro, e aí o que sobrou para mim? Eu peguei a minha insignificância. E se eu pudesse enterrar, eu enterrava a minha insignificância. De tão vergonhoso foi. De ter simplesmente pensado, né? E não foi um pensamento maldoso, não. Foi um comentário. Foi algo assim... Por quê? Exatamente, Então você passou lá por uma situação dessa. Depois disso, eu aprendi a analisar melhor as coisas e guardar pra mim antes de comentar, né, qualquer coisa. Lá você passou por alguma situação assim que... Ou chegou a comentar alguma coisa, ou interiormente, lá? Ah, cara, assim, não passei por uma situação especificamente assim, né? Lógico, mas sempre é um conflito, na verdade. Até hoje, quando a gente vai e passa por diversas realidades, já encontrei situações assim mais bem precárias mesmo, e situações que não são tanto assim, coisas que você vê que realmente é uma questão de acomodação das pessoas ali, mas realmente quando você observa a realidade bem distinta daquilo que você está acostumado, fica pensando, né? Fala, poxa vida, por que isso não muda? Tem potencial para mudar aqui, tem potencial para poder crescer, e não muda. É uma questão cultural mesmo, né? E aí, algumas vezes eu cheguei a pensar, e aí veio o Espírito falando dentro de mim, poxa, eles não tiveram, todas as vezes, acesso ao conhecimento que você teve, ou a realidade que você teve hoje passou por privilégios que talvez eles não tiveram, né? Existem vários contextos que trouxeram, geraram aquela realidade que existe hoje lá, como você falou aí. E talvez aquele cenário hoje que eles se encontram tá muito melhor do que antes teve. Por mais que seja terrível para você, né? Perfeito. Exatamente. Exatamente, né? Mas acima a gente ter essa empatia, né? E enxergar com a vista do outro, né? Mas acima de tudo, sempre voltando na questão de ter um olhar para aquilo que pode ser melhorado ali. Perfeitamente. Também, né? Sempre um convite daquilo que a gente pode evoluir. E esse acaba sendo um grande desafio, porque você tem que trabalhar realmente uma mudança de mentalidade, de cultura, de contexto. Porque são coisas, né, não é comum, né, de se deparar. São coisas que chegam a impactar bastante. Inclusive, só trazendo um pouco aqui, estou usando uma camisa da nova coleção da Ames e do Instituto. A gente tá produzindo um material aí junto com a Cobra d'Água, uma co-brand que a gente tem aí. Não temas, creia, né? Que o Senhor te chamou para fazer essa obra de transformação, ou qualquer outro propósito que ele tenha para sua vida. Não tem que temer, crer. Várias outras camisas também a gente vai estar lançando aí. Então vocês podem entrar nos nossos canais do Instagram. Perfeito. Pode falar com o pessoal, aí. É só seguir lá, @Missão Ames, e também @Instituto Água Viva. Lá a gente divulga o nosso material. Se você deseja apoiar, né, os projetos, apoiar aí também a questão da parte missionária, tem lá links para você poder fazer a doação, poder adquirir os produtos que a gente tem lá, né? A gente tem vários projetos de geração de renda, que a gente produz instrumentos musicais, brinquedos, que bacana. Fábricas de uniformes, enfim, vários produtos, né? Que você deseja adquirir, ser um apoiador dessa causa através de benefícios para nós mesmos. São muitos produtos que a gente faz lá, né? Óleo de licuri, que é benéfico para várias coisas. Então, enfim, vários produtos que também agregam muito aí. Você vai estar ajudando uma causa nobre, né? Perfeito. Para a gente poder desenvolver o nosso trabalho lá no Sertão, os projetos. Né? E aproveitando a deixa do Pedro, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores do programa, do podcast. Inclusive, nós temos também uma parceria de moda, que é a Roe Style, viu? Que faz fabricação, confecção e venda de roupa de moda evangélica. Olha que bacana essa daqui. Lê pra gente aí. Não sou deste mundo, meu lugar não sou deste mundo. Perfeito? Meu lugar no céu. Essa blusa aqui está à venda, você que está me ouvindo e vendo agora. Se você tiver interesse, basta que você se inscreva no canal
e coloque nos comentários, tá bom? Eu quero a blusa da Rui Style. Um convidado ganha uma blusa também? Ó, fica a dica, hein, pra você, nosso patrocinador, viu? Entre em contato com... Qual o seu Instagram, Pedro? Fala, pessoal aí. @OPedroHSantos. Perfeito. Então, Rui Style, por favor, né? Você está mais do que obrigada a entrar em contato com ele. Agradecer também ao Duarte Gabriel, Duarte Eventos. Se você precisa de um apoio de sonorização no seu ministério, fazer algum evento fora, um cerimonial, você vai contactar Duarte Eventos, tá bom? @Duarte Gabriel. Agradecer também nosso patrocinador de perfumaria, Buckingham Perfumaria. Você, nesse mês dos namorados, que quer presentear o seu cônjuge, a sua família ou o seu amigo, o seu melhor amigo, você pode levar esse presente aqui, tá bom? Um desses 3 aqui. Só entrar no Instagram, @buckingham.espiritosanto, ok? E agradecer também a patrocinadora gráfica TH. Se você precisa fazer artigos, né, para evangelismo, banner, canecas personalizadas, inclusive vai vir, tá? A caneca aqui pro podcast através da Gráfica TH. Liga também para eles através do Instagram, @grafica.th, tá bom? Então, nesse momento agora, queremos ministrar para você um louvor, né? Porque você que está nos assistindo, você sabe que já faz parte do ritual do programa, faz parte. Nós temos que agradecer ao Senhor. Vamos terminar com um louvor grande ao Senhor. Seja ministrado agora através dessa canção, tá bom? Vamos lá. Essa canção. Onde você estiver, que você possa ser impactado, viu? Pode cantar conosco aí, ok? O Pedro vai me ajudar a cantar essa música, hein? Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, louvei, é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Louve conosco, cante. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois somente Ele é. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor mais uma vez, hein? Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Cante. Queremos o teu nome engrandecer. É pra ti, Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer, meu Pai, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, somente em ti, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Glória a Deus, que lindo. Pedro, obrigado pela ajuda, viu, Pedro? Amém, glória a Deus. Muito bom. Excelente. E antes de terminar, eu não posso deixar de comentar também sobre a nossa parceira, a Escola de Música EMESH. Acesse aí no Instagram, @Escola de Música EMESH. Também a nossa patrocinadora. Nós estamos com vagas disponíveis, tá bom? Para piano, teclado e canto. Então, se você tem interesse em aprender um desses instrumentos ou até mesmo levar a escola até a sua igreja, entre em contato com o pessoal da escola, com a secretaria de lá, @Escola de Música EMESH, levando a melodia do reino. Então, nesse momento, Pedro, eu quero te agradecer pela oportunidade. Foi um prazer te ter aqui conosco, viu? Nesse episódio 7. E que mais oportunidades, que o Senhor possa te abençoar, que Ele possa aumentar mesmo as condições e os celeiros do seu projeto, viu? Amém. Então, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada, para ficar juntinho com a gente e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.